Veio o caminho da Natália, veio o crescimento, veio a evolução, veio o desenvolvimento. Os primeiros desafios que tu teve depois que você... Porque eu imagino que as pessoas olham, assim, né, para você e pensam assim, tá, mas como ela fez os primeiros 100? Tá. Exato. E o primeiro 1 milhão, como chegou? O que estava acontecendo nessa janela de 100 a 1 milhão? Era ela e quantos? Era ela e como? Quando ela viu que ela precisava de mais gente? Quando ela arriscou pela primeira vez um pouquinho mais? Porque eu tenho certeza que nessa minha pergunta, e se você que está aí nos assistindo, nos ouvindo, se identificou, diz, é essa a pergunta, Fer. Tem muitas pessoas nessa janela de tempo, sabe, fazendo, ralando e pensando, o que mais? Será que em que momento que ela percebeu que ela tinha que arriscar? Com quem ela pôde contar? Como foi nesse momento, nessa janela, dos 7 para os 8, dos 6 para os 7 dígitos? Foi assim, quando eu comecei a trabalhar na salinha e atender todo dia, eu atendia a média de 12 clientes por dia, mais ou menos. Cada uma já me pagando uns R$1.200 ali. Então, imagina que eu fazia 12 mil quase todo dia. E eu trabalhava de segunda a domingo. Porque quando eu não estava atendendo, eu lancei curso. Então, o que eu entendi? Que as pessoas estavam procurando a minha técnica. E não era a técnica, era o meu jeito de lidar com as situações que eu estava lidando. Por quê? Porque eu usei a rede social não para vender. Eu usei a rede social para compartilhar a minha vida. E daí eu entendi que as pessoas, elas se conectam com você, com a sua história, com a sua persona. E depois elas consomem. Não tem como a gente forçar primeiro o consumo para depois gerar uma conexão. No meu caso, eu fiz o contrário. Então, eu falava da minha vida, não tinha link, não tinha arrasta para cima naquela época. Então, era ali de gerar conexão, gerar conversa e vender o serviço indiretamente. Então, eu acho que a capacidade que eu tive ali no começo de mostrar a vulnerabilidade, os momentos difíceis que eu passava, fez as pessoas se conectarem comigo de uma forma diferente ali. E foi terapêutico para ti, né? Foi muito, porque era eu não tinha ninguém para conversar. Era a minha terapia, então, exatamente. Então, eu abria o celular e falava como se eu estivesse compartilhando a minha vida com uma terapeuta. E isso me trouxe, primeiro, força, coragem para falar os erros e as vulnerabilidades. E me trouxe, e aí, com essa coragem, veio uma força muito forte, do tipo, eu já passei por tanta coisa, já fui tão escorraçada, que nada que vier hoje vai me abalar. Então, eu sei quem eu sou, não ligo de falar dificuldade, não tem problema o julgamento das pessoas. Daí, eu comecei a ter uma demanda reprimida muito grande, né? Comecei a divulgar o meu trabalho mais indiretamente com a minha experiência de vida todo dia. E assim, era constante. Acabou virando uma novela. Então, as pessoas sabiam a hora que eu acordava, a hora que eu ia dormir. Eu compartilhava todos os momentos de transição do meu dia. Então, entre uma cliente ou outra, eu fazia um vídeo. Isso foi virando uma novela. As pessoas iam acompanhando, iam se conectando e queriam consumir. Comecei a ter uma demanda reprimida muito grande de cliente. Foi o primeiro ponto que eu observei, demanda reprimida. Com demanda reprimida, eu falei, bom, tenho que parar de trabalhar dependendo da minha hora, e eu preciso começar a ganhar dinheiro com a hora dos outros, com o tempo do outro. Então, comecei a pensar em comprar tempo das outras pessoas, que é contratação de colaborador. Daí eu falei, bom, de tudo que eu faço, porque eu agendava, eu cobrava, eu servia café, eu fazia o trabalho, eu postava na rede social, eu fazia imagem, vídeo, não tinha colaborador. Limpava, era tudo a Natália. Então, o que eu pensei? Quando a gente está pequenininho, é uma coisa importante para a gente pensar. De todas essas tarefas que eu faço, então eu listei tudo que eu fazia, uma lista gigante. Eu era a empresa inteira, então eu peguei de tudo que existe aqui, o que eu posso contratar que vai me dar menos trabalho de treinamento. Por quê? Porque o meu tempo era atuando, fazendo. Eu não ia ter tempo de parar e treinar uma pessoa na função dela, porque senão eu teria que parar a empresa. Então, o que eu fiz? Eu falei, eu preciso trocar o pneu com o carro andando. É isso. Não dá para parar o carro para trocar o pneu, é trocar com ele em movimento. Então, eu contratei primeiro uma pessoa para agendar procedimento para mim. Então, ela ficava do meu lado enquanto eu atendia e ela ia aprendendo ali comigo. A cliente perguntou isso e eu atendendo falava, responde isso. Responde aquilo. Ela quer um horário aqui. Não mostra facilidade no horário. Não deixa ela achar que ela vai escolher o horário dela. Dá 3 opções e não tem mais horário. Mostra escassez, senão a pessoa não valoriza. Então, eu já ia passando isso para ela e ela ia agendando e eu tirei isso do meu tempo. Então, eu consegui atender mais pessoas. Depois, era uma mão no serviço e a outra... E o ouvido também. E falando. Então, era boca, ouvido e mão. Tudo ao mesmo tempo, com coisas diferentes. Olha que loucura, se a gente parar para pensar.
Daí, eu comecei a pensar, preciso contratar profissional para fazer o que eu faço. Daí, eu contratei, na época, era até minha ex-cunhada, porque, assim, no começo, você não tem como um RH. Não espere muito planejamento, porque eu não tinha como contratar um RH para contratar uma colaboradora. Eu não sabia nem que era job description naquela época. Então, era muito de contratar, vem aqui que eu vou te ensinar fazendo. E daí, eu contratei essa minha ex-cunhada e ela começou a me acompanhar nos meus atendimentos e treinar. E ela se desenvolveu, uma artista maravilhosa. E daí eu comecei a dar curso e trazer pessoas para dar o curso para mim também. Então, eu já tinha esse raciocínio de equipe. Então, aí eu comecei. Aí veio a artista para me ajudar a fazer trabalho. Aí ela começou a fazer os meus retoques primeiro. Então, teve o treinamento em pele sintética. Eu chamava ela para ver o que ela faria. Eu comecei a treinar de forma mais agressiva. Assim, não de agressiva, mas treinar de forma mais intencional. E daí ela se desenvolveu, começou a atender também. Eu comecei a lotar a agenda dela. E eu falei, olha que legal ganhar dinheiro com o tempo dos outros. E não é ruim, dando oportunidade, mas fazendo a empresa crescer. Aí eu pensei assim, falei, cara, legal. Comecei a pensar lá na frente. Tô trazendo profissionais para atender com a minha técnica, tô dando curso, mas isso qualquer um pode fazer. Qualquer uma profissional que vai ver esse meu modelo de negócio, de fazer curso, técnica, produto, montar equipe, atendimento, venda, RH, vai poder copiar igual. Então, a partir de agora, que a marca cresceu agora, o que eu tenho que fazer que vai ser impossível as pessoas copiarem? A marca. Então, a marca, eu sempre investi na marca, mesmo que no começo ela fosse só eu. Então, sempre tratei a empresa como uma marca, o tempo todo. E daí eu criei um nome diferente para a técnica Flow Brows, de sobrancelha, que as pessoas já faziam, mas eu aprimorei. Eu coloquei o meu jeito de fazer com as minhas crenças sobre beleza, de sobrancelha principalmente, e criei uma técnica diferente. E depois que eu criei essa técnica, eu falava dela todo dia. Todo dia eu falava o nome dela. Ai, Flow Brows, Flow Brows. Eu ia na praia, eu desenhava uma sobrancelha na areia, escrevia Flow Brows. Então, de todas as formas que eu pudesse reforçar na cabeça a técnica. Então, as pessoas já ligavam, quero fazer a Flow Brows. Não era mais sobrancelha. Então, criei ali uma marca dentro da marca principal, que é a Natalia Beauty. Depois, eu comecei nos cursos. Essa técnica virou um curso. Aí, eu trouxe outras técnicas, Flow Lips, Shine Face, para pele, para o lábio, para tudo. E fui criando nomes diferentes, né, para dar o ar também de que era diferente. E aí, comecei a treinar mais pessoas, trazer mais profissionais. Aí, eu criei uma equipe só para vender procedimento, que não é a mesma equipe que fica na recepção, por exemplo. Porque a maioria das pessoas pensa, mas a minha recepcionista vende agenda e faz tudo. Não. O que eu entendi lá no começo? Que eu tinha que ter uma recepcionista que só cuidava das clientes presencial e que eu tinha que ter um atendimento só para agendar o dia todo, que não ia ficar com distração na recepção. Então, eu já separei a equipe de atendimento, de agendamento, de venda, para o atendimento presencial, que era a recepção. Aí, eu criei um setor comercial de curso, só para vender curso, uma equipe que só executava curso. Então, na minha cabeça, eu já fui criando os setores dentro da empresa sem saber nada de gestão. Eu estava lendo muitos livros e foi muito intuitivo, de ir sentindo a necessidade da empresa, conhecendo muito bem o meu cliente, eu ia criando soluções para crescer a empresa e para atender o meu cliente ali. Então, eu acho que uma das coisas principais que fizeram eu chegar aqui onde eu estou hoje foi ficar em contato muito com a cliente. Esse negócio de não ouvir o cliente, não pedir feedback, não ver direct, não funciona. Eu co-criei muitas coisas com as minhas clientes no direct. Então, elas me mandavam, Nath, olha isso aqui, lembrei de você, Flow Brows. Aí eu via o que ela me mandava, às vezes, virava um produto. Nath, nossa, você devia fazer isso. Aí eu olhava e falava, faz sentido, vou fazer. Então, muitas ideias vieram dos meus próprios seguidores, que co-criavam ideias comigo. Então, eles eram tão engajados que eles traziam. Então, tem que saber, tem que conhecer a audiência. Depois, é sentir a empresa. Aonde que está travando a sua empresa para que ela vá para o próximo nível? Qual é o colaborador que você precisa ter para destravar uma área toda? Ou para você ir por um caminho diferente, abrir o leque de serviço? Que todo mundo falava assim para mim também naquela época. Coloca todos os ovos Você tem que focar numa coisa. Que eu acho que a frase nem é essa, eu nem sei mais como é. Mas assim, você tinha que focar numa coisa e desenvolver essa coisa e não ficar diversificando muito
Todo mundo me falava isso, inclusive em livros tem escrito isso. Só que no meu caso, eu falei, quer saber? Eu quero ganhar dinheiro de várias formas, que vai vir dinheiro que eu não vou nem saber de onde está vindo. Cocriou na mente, Fui cocriando. Blindou da Blindei. mesma forma que tu blindou Exato. lá no perrengue, blindou quando estava crescendo. Exato. Porque essa crença em si mesmo, do que você é capaz, do poder que você tem, que é o poder da mente, né? Com a capacidade Sim. técnica, ela é poderosíssima. Muito. Ela muito. vence teorias, né? Vence teorias, exatamente. E as pessoas, às vezes, estão passando por momentos difíceis, elas não se acham merecedoras de coisas abundantes e grandes. Porque quando a gente erra, todo mundo já errou, né? De alguma forma. Mas tem erros que a gente fica se culpando muito por eles. E mesmo que você fale, ai, não me culpo. Lá no fundo, só de pensar, poderia ter feito diferente. Se eu tivesse feito isso, não estaria passando por isso. Tudo isso é uma culpa que a gente tem por erros que a gente já cometeu, por decisões erradas, enfim. Enquanto a gente tem amarra com essa culpa, a gente não cresce. Porque ela é uma âncora, ela te puxa para baixo. Então, eu fiz assim, eu desfiz todas as amarras com os meus erros, eu me perdoei, eu me blindei, exatamente o que você falou. Eu me blindei e daí eu construí, blindada.